Aula 6. Como eu disse no finalzinho da outra aula, vamos refletir um pouco sobre a igreja no sentido individual para o coletivo e do coletivo para o individual. Agora, no sentido coletivo para o individual. Por que que a igreja precisa de você? Por que que a igreja precisa de mim? A igreja precisa de mim porque não há comunhão sem que você se disponibilize para essa comunhão. E como que essa comunhão acontece? Como que essa percepção do coletivo precisar do individual funciona? Eu, você, todos somos chamados por Deus, vocacionados por Deus, e a partir do direcionamento e da vontade do Espírito, recebemos dons. E esses dons são usados para o serviço. Não há... Aliás, se você olhar os textos bíblicos que falam sobre os dons, a maioria esmagadora dos dons é para abençoar o outro. O dom não é para me abençoar. Eu posso ser edificado no uso dos meus dons que serve aos outros. Eu posso ser edificado, mas a finalidade do dom não é a minha edificação. A finalidade do dom é a edificação do outro, e o dom do outro me edifica. Então a igreja, como instituição, a igreja formada de pessoas precisa de mim, porque ela precisa ser abençoada pelos dons que recebi de Deus. E por que eu digo dons? Porque temos um dom que é comum a todos, que é a salvação em Cristo. Então, só o fato de termos a salvação já seria suficiente para nos ajuntarmos e compartilharmos a salvação. Mas Deus ainda nos capacita com outros dons e necessariamente não teremos os mesmos dons. Alguns podem ter os mesmos dons, mas muito provavelmente vai ter dons diferentes dos outros. Então a igreja precisa de mim, precisa de você, por conta do serviço que eu posso prestar através dos dons que recebi do Espírito de Deus. Se for o dom de ensino, a igreja precisa ser ensinada. Se for o dom de evangelismo, a igreja precisa de alguém que vá liderar a proclamação. Se for alguém com dons voltado para as pessoas, para socorrer as pessoas, dom de socorro, misericórdia, precisa de pessoas na função diaconia para poder liderar e levar toda a igreja nessa comunhão. Numa comunhão litúrgica, numa comunhão de ensino, numa comunhão de evangelização, numa comunhão de serviço. Por isso que a igreja precisa de você. Porque a igreja não é igreja sem aqueles que a compõem. E se eu sou uma parte que compõe a igreja precisa de mim. Agora, pensando por que eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja porque eu preciso aprender. Aprender o quê? Aprender a ser igreja. Mas você pode até... De repente alguém pode dizer para você, mas eu já aprendi. Quando se trata de igreja, estamos sempre aprendendo. Você precisa, além de aprender, você precisa servir. E não há ambiente melhor para que você sirva do que a igreja. Porque na igreja você vai encontrar situações e situações. Na igreja você vai encontrar pessoas que são membros da igreja, que têm contato com pessoas que não têm Cristo. E
E essa intercambialidade com os membros da igreja vai permitir que você chegue a pessoas que talvez você não chegaria se não fosse aquelas pessoas que você conhece na igreja. Eu preciso da igreja porque eu preciso cultuar, e de forma coletiva, porque você pode prestar o seu culto a Deus, pode ter o seu momento devocional, mas a igreja, a pessoa que se diz cristã, que confessou Jesus, precisa cultuar a Deus. Cultuar a Deus é uma das prerrogativas de ser cristão, e esse cultuar de forma coletiva também. E é na reunião dos crentes que esse cultuar coletivo é dado a Deus, e Deus recebe, e acontece algo muito especial no cultuar a Deus, que é a edificação, que é quando se é edificado. Agora, pensando nessa ideia de todos chamados e todos como igreja poder servir, precisamos fazer uma desmistificação da hierarquia eclesiástica. É claro que se nós fôssemos destrinchar aqui todas as ramificações, todos os temas, todos os tópicos e subtópicos da disciplina de eclesiologia, nós precisaríamos de muito mais aulas. Mas vocês podem ter acesso a um conteúdo muito mais amplo e muito mais profundo, e é isso que eu espero que vocês, alunos, façam na leitura e na pesquisa no livro do Greg Ellison, que eu vou explicar no nosso último vídeo, quando eu vou explicar as atividades que vocês precisam entregar. No Novo Testamento, a palavra vocação, ela envolve toda a igreja. Todos foram chamados. A ideia do sacerdócio de todos os santos. E o exercício dos dons, esse serviço através dos dons, se dá mediante a ação de capacitação do Espírito Santo. Então, essa ideia de hierarquia, e infelizmente isso tem acontecido em muitas igrejas locais, onde dá-se uma importância, uma valorização, uma sacralização de algumas funções na igreja. Seja um diácono, um presbítero, um pastor, um líder de ministério, há uma percepção de que essas pessoas estariam num patamar acima dos demais crentes. Quando isso, mediante e à luz da palavra de Deus, não é verdade, não é algo que a igreja deva viver, porque todos foram chamados. E aí o Espírito, mediante a sua ação e autonomia, ele entrega, ele dá, ele presenteia algumas pessoas com dons diferentes, porque isso tem a ver com a mordomia do corpo. As mãos têm uma capacidade tátil que o cotovelo não tem. Mas não quer dizer que por ter uma capacidade tátil que o cotovelo não tem, que o cotovelo é menos importante que as mãos. Absolutamente que não. Na igreja, para o seu funcionamento, e quando nós estamos falando da igreja como instituição, como igreja local, então, para um melhor funcionamento, há distribuição de tarefas. E essas tarefas são distribuídas de acordo com os dons. Quem, por exemplo, vai ser o pastor da igreja é aquele que tem o chamado para o pastorado. Quem vai ser o diácono da igreja é aquele que tem um chamado voltado para a prestação de serviço. Quem vai ser um evangelista na igreja é aquele que tem que essa função está relacionada com o dom de evangelismo. Isso não quer dizer que só essa pessoa vai pregar o evangelho, mas essa pessoa, por uma questão de organização, ela vai liderar,
ela vai organizar para que a igreja tenha e encontre a melhor forma, de acordo com a necessidade daquele local, de se pregar o evangelho. Então, essas tarefas não devem determinar quem tem maior ou quem tem preeminência em detrimento de outro. Muito pelo contrário, todos foram chamados, todos pertencem ao corpo de Cristo e todos têm função necessária, indispensável, sem a qual uma funcionalidade iria prejudicar a outra. Então, à luz da palavra de Deus, todos serão cobrados, todos foram capacitados e todos precisam exercer o seu papel de igreja. Então, quando vocês que estão agora nessa aula de eclesiologia, em contato com aqueles que vocês vão liderar, seja como pastores, seja como líderes de ministério, como diácono, vocês deixem bem claro que o trabalho que todos realizam é de igual importância para Deus e que a hierarquização, que a segregação, que a sacralização de uma ou de outra função é coisa meramente humana. Então precisamos conhecer as Escrituras. Olhem lá o exemplo dos apóstolos. Em nenhum momento os apóstolos desprezaram os diáconos por conta do trabalho que eles faziam, como se fosse inferior à pregação da palavra. Muito pelo contrário. Os diáconos, inclusive Estevão, teve tão grande destaque quanto os apóstolos. Agora, falando em destaque, dependendo da função, alguma funcionalidade pode ter um maior destaque, mas esse destaque não é por conta da pessoa que ocupa a função, mas o próprio trabalho, a própria função em si, ela já traz esse destaque. O pastor, por exemplo, é uma pessoa que vai estar em contato com todos os membros da igreja, vai ter acesso a todos os membros da igreja, vai ter acesso e vai coordenar todas as funções da igreja e cada líder responsável por essas funcionalidades. Então, o pastor, por exercício de sua função, naturalmente vai se destacar e vai ser mais conhecido dentro da igreja local. Agora, o líder de escola bíblica, por exemplo, toda a igreja sabe quem é o líder, sabe do trabalho dele, mas só quem está mais próximo, só quem está mais antenado com a escola bíblica, com a prática da escola bíblica, é que vai conhecer mais o trabalho daquele líder. Então, determinadas funções em si que têm um certo destaque, mas não é por essa ou outra pessoa, porque todos ali têm o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito agindo em todos, porque se fosse hierarquizar, então teria que ter vários espíritos de várias hierarquias também, e não é o caso. A igreja de Cristo age, trabalha pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que age no pastor, age no diácono, age no líder de ministério. Então, vamos desfazer esse equívoco de achar que determinada função traz maior valorização para quem ocupa aquela função. Não é assim. Todos fomos chamados. A Bíblia, quando fala de vocação, é de vocação para todos. E a Bíblia também nunca deu mais ênfase em um ou outro dom. Muito pelo contrário, Paulo exorta sobre a unidade do corpo e como os dons precisam ser trabalhados e como o serviço precisa ser prestado para que haja essa interdependência dos membros do corpo. É isso aí, gente. Finalizamos aqui
essa aula de número 6. Há dúvidas, vocês podem mandar mensagens por e-mail, por WhatsApp. Vocês já estão aí no grupo de WhatsApp. Os trabalhos também vocês vão poder mandar pelo grupo do WhatsApp ou pelo e-mail. Eu vou gravar um vídeo só para explicar para vocês como que será a confecção dos trabalhos para que vocês possam entregar em tempo oportuno. Deus abençoe, um grande abraço e estejam firmes e constantes, porque o trabalho de vocês não é vão. Grande abraço.